E esse profeta é usado para revelações. E principalmente revelações futurísticas, coisas que vão acontecer no futuro. O profeta Ágabo chega e ele prevê aí uma grande seca, e essa seca realmente aconteceu depois. Ele chega também e revela aí para Paulo, pega a cinta de Paulo, se amarra, e revela que vai acontecer no futuro com Paulo, no futuro bem próximo, que ele seria amarrado, ele seria preso em Jerusalém. E aconteceu, mas ele revelou antes de acontecer. Então, profeta, e tem profeta na igreja, isso é Novo Testamento. Profeta Ágabo é Novo Testamento, é Atos dos Apóstolos. Então, pratiquemos a palavra de Deus, aprendamos com a palavra de Deus. Agora, essa revelação pode vir também através de um sonho, ou através de uma visão, de várias maneiras. Pode vir uma voz, que a pessoa ouve uma voz, a voz do Espírito Santo falando. Ou pode ser que venha no seu interior e ele de repente vai falar aquilo que recebeu. Olha, quando nós vemos assim Paulo dizer em 1 Coríntios 15, 51, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que é isso? É uma revelação do Espírito Santo a respeito do futuro. Isso é uma palavra de sabedoria. Então sempre nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no início da igreja, nós vamos ver, desde que a igreja se iniciou, existem profetas na igreja, existem pessoas que trazem uma mensagem no futuro. Então você pode estar na congregação, eu já vi acontecer isso, e de repente Deus dizer, olha fulano, você está com uma viagem marcada para tal lugar, não vá porque esse ônibus que você ia viajar, ele vai acontecer um acidente com ele, você não deve ir. E a pessoa não viaja, de repente no outro dia sabe que aconteceu realmente um acidente. Então, são coisas que Deus revela. E tem que ter na igreja esse tipo de revelação. Conta-se que quando Jerusalém foi invadida pelo general Tito, um dia antes um profeta na igreja disse, fujam porque o general Tito amanhã vai invadir a igreja, vai matar muita gente. Vai invadir Jerusalém. E muitos fugiram. Quem acreditou, fugiu. Olha, quando o profeta chega lá no Antigo Testamento e diz, olha, façam covas, aí vai vir muita água. Quem acreditou fez a cova dele encheu d'água. Quem não acreditou, não fez cova e ficou sem água. É coisa simples, né? Então Deus diz alguma coisa que vai acontecer no futuro. E você então acredita na palavra de Deus, sabe que é Deus que está falando. Que você vai e toma a providência que Deus está pedindo para você tomar. E a palavra de conhecimento, ou palavra da ciência, agora não tem a ver agora com a onisciência de Deus, mas com a onipresença de Deus. Deus está presente em toda parte ao mesmo tempo. A glória do Senhor está sobre toda a terra. Então, ao mesmo tempo, Deus está presente em toda parte. O Espírito Santo está em nós, dentro de nós, e ao mesmo tempo conosco. Jesus disse, ele habitará em vós e convosco. Então, ele está ao mesmo tempo em toda parte. Ele conhece, sabe tudo o que está acontecendo nesse momento. Então, o que é a palavra da ciência ou do conhecimento? Tem gente que acha também que não, a pessoa foi estudando a Bíblia, é muito crente há muito tempo e tal, adquiriu um conhecimento. Não tem nada a ver com coisa aprendida, com coisa humana. Isto que nós estamos falando é uma manifestação do Espírito Santo. É de repente, acontece uma manifestação. Então aqui o que é? É uma manifestação que vem revelando uma coisa que está ocorrendo em outra parte, que está sendo revelada aqui nesse momento. Diferente de dom, palavra de sabedoria, que é no futuro, uma coisa que vai acontecer. Já a palavra de conhecimento é uma coisa que está ocorrendo em outra parte. Ou está ocorrendo com uma pessoa, ninguém sabe nesse lugar, e é revelado aqui. Se alguém chega na igreja e diz, olha, você foi ao médico e você está com câncer, o médico disse que você vai morrer em uma semana. Veja bem, aquela pessoa sabia disso? Sabia.
O médico sabia? Sabia. Os seus parentes sabiam? Sabiam. Ali na igreja ninguém sabia. Aquele que está transmitindo a mensagem não sabia também. É uma revelação dada. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer curar a pessoa. Ele não vai revelar apenas para a pessoa ficar triste, que eu estou assim, realmente o médico disse, eu vou morrer. Não. Deus revelou para que aconteça o milagre. Para que a pessoa seja curada. Ele não revela para entristecer a pessoa porque quer fofocar e porque todos saibam daquela coisa. Não. Ele quer consertar. Se ele revela, por exemplo, um pecado que está ocorrendo, que a pessoa está em pecado, para que ele quer isso? Para que a pessoa se arrependa e seja consertada, arrumada, seja restaurada. Se Deus falar uma coisa, é porque Ele quer uma solução para aquilo. Vamos ver um exemplo de Jesus. Jesus, quando Natanael chega, diz: eu te vi debaixo da figueira. Mas como? Jesus não estava lá. Não era a mesma localidade. Estavam longe da casa de Natanael. Como é que Jesus diz para ele: eu te vi debaixo da figueira? Natanael, a Bíblia diz que ele creu em Jesus por causa disso. É igual a mulher samaritana. Jesus disse: vai, chama teu marido, vem cá. Ela disse: não tem marido. Ele disse: você disse bem. Você já teve 5 maridos. O que você tem não é seu marido. Olha aí. Uma revelação de uma coisa conhecida. Ela sabia. Os maridos que ela teve sabiam. O marido que ela estava agora sabia. A cidade sabia. Mas Jesus não morava ali. Não sabia de nada disso. Então, é uma revelação de algo oculto que está ocorrendo. Está ocorrendo. E algumas pessoas sabem, mas ali onde está tendo a conversa, ou a pregação, ou a ministração, ninguém sabe. Então é revelado aquilo ali. Se você olhar lá em Eliseu, Eliseu, ele sabia tudo que o rei inimigo conversava no seu quarto de dormir e revelava para o rei. Um dia esse rei irado disse: mas como esse negócio que tudo que eu falo aqui, tem um espião entre nós, tudo que eu falo, lá parece que o rei de Israel sabe tudinho. Então alguém disse: não, é o profeta Eliseu, ele revela tudo que o rei fala aí escondido no quarto, ele fala. Ele logo diz para o rei tudo que o senhor fala aqui escondido aqui no seu quarto. Outro exemplo nós vamos ver quando Ananias mente para Pedro, e Pedro disse: Ananias, você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Como é que ele sabia que era mentira de Ananias? Porque foi dada uma revelação pelo Espírito Santo naquela hora. Uma palavra aí de conhecimento, ou da ciência. A revelação de algo. Ananias e Safira sabiam que era mentira. Então é conhecido pelos dois, mas por Pedro não era conhecido, nem pela igreja era conhecido. E ali Pedro então recebe uma revelação de que aquilo ali era uma mentira. Então é a manifestação. Pedro nunca imaginou que ia falar aquilo ali. Vamos ver agora esse último dom, essa primeira parte, que é os dons de revelação. Vamos ver aí então discernimento de espíritos. Então é saber de onde vem e o que está operando numa pessoa. Jesus enxergava a fé dentro das pessoas. Paulo enxergou um demônio falando a verdade a seu respeito, mas com o intuito de ganhar crédito para as suas adivinhações. Nós, para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito que predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação! Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou tão indignado que se voltou e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Então aqui agora vem uma revelação da fonte que está por detrás da pessoa. De onde vem o que ele está falando, o que ele está pregando, o que ele está ensinando? É uma revelação. É um discernimento. Você de repente sabe. Por exemplo, você vai muitas vezes expulsar demônio de alguém que está endemoniado, e aquele demônio que está na pessoa começa a falar em línguas, imitando a língua do Espírito Santo. Se você tiver o discernimento de Espírito, você vai saber. Se não tiver, você vai achar que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Outra coisa, a gente vai orar muitas vezes, eu oro muito para que as pessoas sejam batizadas pelo Espírito Santo. E sempre Jesus tem batizado.
graças a Deus. Mas muitas pessoas vão orar pelas pessoas para que eles sejam batizados com o Espírito Santo, e só porque a pessoa fala glória, 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 a pessoa já, não, foi batizado com o Espírito Santo. Porque a pessoa se alegrou, pulou e tal. Não, isso não é batismo com o Espírito Santo. Que a pessoa sonhou falando em língua. Não é batismo com o Espírito Santo. Ninguém pode dizer por aí, confirmando, esse foi batizado, esse foi batizado. Para dizer que você ora e as pessoas são batizadas com o Espírito Santo? Não. A pessoa tem que falar direitinho, você tem que discernir isso. Saber realmente. Por isso eu gosto de pegar o microfone e colocar mesmo na boca da pessoa quando ela está falando em línguas, para comprovar, para que todos saibam que a pessoa realmente foi batizada com o Espírito Santo. Porque não pode haver engano, você pode atrapalhar o futuro dessa pessoa se você confirmar um batismo que não existiu. De repente a pessoa pensa que só porque ela fala glória, 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 está batizada com o Espírito Santo. Ou então só porque ela chorou e pulou, foi batizada. Ela vai ficar a vida inteira pensando que é batizado, não vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Então é preciso serenidade nisso. É um trabalho espiritual, santo, e deve ser feito com discernimento do Espírito Santo, deve ser feito uma coisa séria, um trabalho sério. E é importantíssimo para o crente ser batizado com o Espírito Santo. Então nós devemos fazer com todo cuidado isso. E o discernimento de espíritos é muito importante no trabalho da igreja. Nós devemos, até quando tem alguém pregando, buscar esse dom de discernimento de espíritos para saber se a pregação vem de Deus, ou vem do homem, ou vem de Satanás. Pode acontecer? Pode, acontece muitas vezes. Chega alguém, por exemplo, para você e diz: olha, Deus colocou essa doença em você para que você permaneça na igreja. Ora, você tem que ter pelo menos o conhecimento bíblico, se você não tem discernimento espiritual, para saber que Deus não vai colocar uma doença em você. Se Ele mandou Jesus levar as doenças que você tinha sobre Ele, como é que Ele vai devolver a doença para você? Não tem jeito. Então não vá pensar aí: eu estou doente porque Deus me deu essa doença. Então não ore para que Deus tire. O que Deus te deu, você não vai orar para Ele tirar, vai. Então, veja bem, cuidado para não acreditar em toda a conversa, em toda a pregação, em toda a mensagem. A Bíblia diz: provai, vê se os Espíritos são de Deus, vê se a mensagem é de Deus. Então é preciso buscar o discernimento. Muitas vezes, aqui está bem claro essa pregação que está errada, mas tem coisas que vêm aí escondida, oculta, uma pregação, alguma coisa que pode levar você a um erro. Então tome cuidado e busque o discernimento. Por exemplo, nós vamos estudar sobre o dom de profecia. O dom de profecia deve ser julgado. Sempre a profecia deve ser julgada, porque ela pode vir de Satanás, ela pode vir do próprio homem, a pessoa falando dela mesma, conhece a sua vida, e pode vir de Deus. Então tem que haver um discernimento. A igreja precisa julgar essa profecia, e muitas vezes é preciso discernimento, muitas vezes não precisa, pode ser julgada pela própria palavra, mas na maioria das vezes uma mensagem profética deve ser julgada, e ela vai precisar do dom de discernimento para poder saber que não é de Deus. Nós temos um exemplo clássico mesmo desse dom de discernimento de espíritos, quando Paulo vai e vê ali uma jovem que todo dia chegava e dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo. É verdade isso? Era verdade, sim. Ela estava falando a verdade. Paulo era servo do Deus Altíssimo realmente. Mas o que o demônio que estava naquela jovem estava querendo? Estava querendo fama. Estava falando a verdade. As pessoas sabiam que Paulo era servo do Deus Altíssimo. E ela falando aquilo ali, todos iam dizer: olha, essa mulher sabe mesmo as coisas escondidas, coisas ocultas, conhece o reino oculto. E ela ia ficar mais famosa ainda, ia ganhar mais dinheiro para os seus senhores ainda. Isso que ela queria. O desejo do demônio era esse: enganar as pessoas. E de repente o que? Paulo se vira para ela, se volta para ela e diz: em nome de Jesus, sai dela. Por quê? O Espírito Santo deu um discernimento para Paulo saber que o que estava naquela jovem era demônio. Se não fosse essa revelação do Espírito Santo, Paulo ia dizer: muito bom, ele está dizendo a verdade e tal, muito bom, não quero ficar aqui me vangloriando, deixa eu ir embora e tal. E deixava por isso mesmo.